Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E como é maravilhoso a gente saber que nos dias que se passam, no passo a passo, no cada degrau de cada dia que nós vivemos, estamos mais perto do encontro com o Senhor, mais perto deste dia glorioso em que Jesus virá segunda vez aqui à Terra. Nesta série de programas, estamos conversando sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, seus milagres, na sua primeira vinda, há 2000 anos atrás. E no programa de hoje, conversaremos sobre o segundo milagre de Jesus registrado nas Escrituras. Você sabe qual foi? Lembra do primeiro milagre? A água feita vinho numa festa de casamento? E agora, qual seria o segundo milagre que Jesus registrou aqui nas Escrituras? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Quem sabe o milagre vai chegar na sua casa hoje. Quem sabe Deus tem algo tão especial através do que você vai ouvir e receber. Deixe o seu coração preparado para o Espírito Santo falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, fazendo tantas coisas tão lindas, cumprindo o propósito de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, pregando, ensinando e fazendo muitos milagres. Onde foi que Jesus ensinou? Por onde Jesus passou? Acompanhando a vida de Jesus, nós vamos perceber que todos os anos havia 7 festas bíblicas para serem comemoradas em Jerusalém. E todos os judeus, todo o povo vinha de longe, vinha do interiorzão, vinha lá da Galileia, lá da beira do mar da Galileia, vinham do sul, da Judeia, de Jericó, vinham das cidades todas para estar em Jerusalém. E Jesus nunca deixou de comparecer a estas festas. Ele estava em todas, porque elas foram trazidas pelo Pai, por Deus, para o seu povo, e todas elas eram proféticas. Estas festas falavam a respeito de Jesus, a respeito do plano de Deus, a respeito da salvação, a respeito do Espírito Santo, a respeito da primeira vinda de Jesus, a respeito da história da igreja e a respeito da segunda vinda de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele estava sempre indo a Jerusalém e olhando para o seu ministério, nós vamos ver Jesus pregando ali na Galileia. Na Galileia, e os galileus receberam Jesus. Vamos ver? João, capítulo 4, verso 45 diz: Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Bem, os galileus receberam Jesus porque viram tudo o que ele fez lá em Jerusalém. Eles atestaram os milagres, os ensinos, as curas de Jesus em Jerusalém. Então eles abriram o coração para receber Jesus. É importante saber que toda a nação de Israel, ou pelo menos aqueles que conheciam as Escrituras, aqueles que esperavam o reino de Deus, sabiam que Deus enviaria o seu Filho, o Messias, naquela geração. Por isso é que perguntaram a João Batista: Tu és o Cristo? Ele disse: Não, não sou o Cristo. O Cristo vem depois de mim, é maior do que eu, ele já existia antes de mim, ele é o Cordeiro de Deus. Então, eles sabiam que aquele era o tempo de vir o Messias.
E quando Jesus surge, quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a fazer milagres, tudo batia corretamente com as Escrituras, com as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. Então, quando eles viram os milagres de Jesus em Jerusalém, receberam Jesus, abriram seus corações para receber o Senhor. E vamos ver Jesus então em Cafarnaum. João capítulo 4, de 46 a 47, ali nós lemos o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Bem, Jesus fez aquele primeiro milagre que João registra, só o apóstolo João registra em João capítulo 2. Jesus fez o milagre da água transformada em vinho. Bem, lá no Antigo Testamento, na história de Moisés, lá no Egito, o Senhor transformou a água em sangue. Ou seja, a água que era do rio Nilo, a água que era a vida do Egito, que era a vida do povo, se tornou em morte por causa do coração endurecido do faraó. Porque Deus queria mostrar para Faraó e para todos os egípcios e para todas as nações da terra naquela época, chegando esse testemunho até os nossos dias, que o Deus de Israel, que o Deus Criador, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o único e verdadeiro Deus e tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor fez a água tornar-se sangue lá no Egito. Foi a primeira praga, mas Jesus faz o primeiro sinal transformando água em vinho, água em alegria. Claro que esse vinho aqui não era alcoólico, era suco de uva mesmo, dos melhores, porque Jesus não iria embebedar as pessoas ali da festa. Ele transformou água em vinho ou em suco de uva. E aqui, Jesus agora volta para a mesma cidade, Caná da Galileia. A mesma cidade onde ele tinha amigos, a mesma cidade onde ele fora naquele casamento, em Caná, na Galileia, pertinho de Nazaré, perto de Cafarnaum. Jesus, então, vai para Caná e ali havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Um oficial do rei, um homem nobre, um homem rico, um homem intelectual, um homem respeitado, um homem que tinha uma posição na sociedade, procura Jesus. Ele sabia que os médicos, ele sabia que a medicina da sua época não tinha chance para curar seu filho. Ele procura Jesus porque ele ouviu dizer que Jesus veio da Judeia para Galileia. E ele pede: Senhor, desce, meu filho está à morte, por favor, vem curá-lo. Olha o que está escrito em João 4, 48 e 49, fala sobre os sinais e prodígios da fé. Olha o que está escrito. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então Jesus disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus estava assim, ao mesmo tempo triste de ver que as pessoas não estavam vindo a Ele pelo que Ele é. Não estavam sendo atraídas a Jesus
pelo que ele é e pelo que ele representa, pelo que ele pode fazer no interior de cada um. Mas queriam ver sinais e prodígios. Então, Jesus fala, se vocês não virem sinais, se vocês não virem prodígios, se vocês não virem os milagres acontecendo, vocês não vão crer, não crerão. Então, aqui o oficial do rei, ele diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aquele homem, ele estava focado na cura do seu filho. Aquele homem estava acostumado com uma tarefa de receber uma missão e cumprir e executar o que lhe foi dado. Ele procurou Jesus para curar o seu filho. Ele precisava que seu filho fosse curado. Ele estava focado nisto. Ele buscava isto. Não sei em que você está focado. Não sei se você tem algo que você tem buscado de Deus e dia e noite isso não sai da sua mente ou do seu coração. Aquele homem estava focado e ele disse, Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. Ele veio rápido atrás de Jesus. Ele sabia que ele estava numa luta contra o tempo, uma luta contra uma enfermidade. Ele sabia que se o filho morresse, pronto. Acabou a esperança. Desce, Senhor, desce antes que meu filho morra. Você já experimentou colocar nas mãos do Senhor a sua esperança? Você já experimentou colocar nas mãos do Senhor o que você mais precisa com foco? Saiba que o Senhor não quer apenas mostrar sinais, prodígios, milagres, coisas passageiras, curas. São por um tempo. A pessoa é curada de uma enfermidade, mas lá na frente vai morrer por uma outra enfermidade. Não, os sinais, os prodígios de Jesus não são a coisa mais importante que Ele tem para dar a você ou a mim. O mais importante que Jesus tem para nos dar é a salvação. O mais importante é o Espírito Santo habitar em nós, é nos dar o perdão dos pecados, é nos dar a vida eterna. Mas nós vamos ver qual foi a palavra de Jesus e a fé do oficial do rei. Vamos ver? Está escrito em João capítulo 4, versículos 50 a 51. João 4, 50 a 51 nos diz, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Jesus olhou para aquele homem aflito, aquele homem focado, aquele homem que olhava para o Senhor com um olhar suplicante, uma voz suplicante, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus então olha para ele e disse, vai, teu filho vive. E ele creu. Muitas vezes Deus traz uma palavra ao nosso coração, mas a gente fica duvidando, será que é isso mesmo? Será que ele vai ser curado? Será que a palavra de Jesus tem poder para curar o meu filho? Será que vai dar certo? Será que eu posso acreditar? Não. Aquele homem não ficou cheio de dúvidas, não alimentou as dúvidas no seu coração. Ele creu. Ele creu. Ele veio atrás de Jesus, mas ele veio focado. Ele veio com fé. Ele creu. Jesus então disse, teu filho vive. Teu filho vive. Esta foi a palavra de Jesus para aquele oficial do rei. E ele creu. Você tem uma Bíblia? Você lê a Bíblia, que é a palavra de Deus? Você crê no que a Bíblia diz? Quando nós cremos, nós experimentamos as realidades desta palavra. Nós experimentamos e vivenciamos que ela é a verdade absoluta do Senhor. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver
que de uma forma tão linda o Senhor operou na vida daquele filho do oficial do rei. Não sabemos o nome do rapaz, se era uma criança, se era um jovem, não sabemos. Não sabemos o nome do oficial do rei. Não sabemos se era idoso, se era jovem, não sabemos. Mas sabemos que ele creu. Ele creu e ele vai para sua casa crendo, aguardando uma boa notícia. É claro que quando a gente ora, quando a gente busca uma cura, quando a gente busca a solução de um problema no Senhor, quando colocamos nas mãos dele a nossa vida, o nosso coração, a nossa angústia e buscamos a solução no Senhor, muitas vezes vem dúvidas. Será? Será que o Senhor pode? Será que essa cirurgia vai dar certo? Será que este tratamento vai fazer efeito? Será que eu serei curado? Será que o Senhor pode operar em mim sem necessidade de cirurgia ou de levar este tratamento até o fim? Vêm as dúvidas. Mas aquele homem creu. Ele creu. E olha aqui o que aconteceu. Em João 4, 51 a 53, nós vamos ver o milagre de Jesus e a decisão da família do oficial do rei. Vamos ver aqui o milagre. Está escrito assim: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Que coisa linda! Aqui está escrito que aquele homem toma o seu animal, possivelmente ele veio a cavalo, ele era um oficial, ele mandava a pé, possivelmente ele vai com a sua comitiva voltando para Cafarnaum, da Galileia até Cafarnaum, é bem perto. E quando ele está chegando, os seus servos vieram encontrá-lo, talvez perto de casa. E ele pergunta, né? Como está? Seu filho vive. Seu filho está curado. Ele está bem. Ele já está brincando, ele já está correndo, ou ele já está comendo. Ele está bem. A enfermidade o deixou. Vemos um milagre e houve uma decisão. Ele perguntou: que hora foi? Que hora foi que ele levantou da cama? Que hora que ele abriu os olhos? Que hora que ele saiu do coma? Que hora que voltou a ele a energia, a vida, a fome, a alegria, a cor no seu rosto? Que hora foi que aconteceu o milagre? Disseram: foi ontem a hora 7ª. A hora 7ª. A hora 7ª seria 1h. E ele reconheceu exatamente nesta hora que Jesus disse: vai, teu filho vive. E a Bíblia nos diz que, ao reconhecer que foi naquela mesma hora que Jesus disse: teu filho vive, ele creu, e toda a sua casa em Jesus. Esse é o maior milagre. Essa é a maior de todas as bênçãos, é crer no Senhor com toda a família, é entrar nesta, podemos dizer assim, nesta festa gloriosa, celestial, de mais uma vida sendo salva. Uma família entrando no reino de Deus. Vai, teu filho vive na mesma hora. Ele e a sua família creram. Você tem crido em Jesus? Ou será que você põe dúvida em tudo que a Bíblia diz? Ou será que você questiona tudo que está escrito aqui? Quando nós cremos,
nós aprendemos a confiar e a descansar em Deus. Aprendemos. E a Bíblia então vai falar sobre o segundo milagre de Jesus, em João 4:54. Nós vamos ler assim: foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Foi este o segundo sinal. Este foi o segundo milagre de Jesus. O primeiro, a água feita vinho. O segundo, a cura do filho. A cura do filho. O filho que estava à morte. Bem, nós vamos ver na história do Gênesis, como a primeira família, nós tínhamos ali Caim, Abel. Caim tomado de inveja, Caim desejando e até mesmo matando seu irmão. Mas o Senhor disse: Caim, o pecado jaz à porta. Se você aceitar esta insinuação maligna, você vai pecar, você vai sair da minha presença, você vai morrer a morte eterna. Mas Caim não quis dar ouvidos e experimentou a morte eterna, a condenação, o sair da presença de Deus. E nós vamos ver aqui, no segundo milagre de Jesus, a cura trazendo a presença do Senhor, trazendo a salvação do Senhor, trazendo o perdão dos pecados, trazendo arrependimento e fé a toda uma família. Você já experimentou um milagre na sua vida? Deus já fez algum milagre na sua casa? E você crê? É tão importante isso. Aqui nos diz em João capítulo 20, de 30 a 31, lemos assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, a palavra diz que não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 milagres que Jesus fez, mas Ele fez muitos, tantos, que se fossem registrados, não ia caber na terra o tanto de livros. Se você fosse escrever os milagres que você sabe que Jesus já operou hoje, em pessoas que você conhece, testemunhos que você já ouviu, você vai ver quantos livros seriam escritos, quanto testemunho. Mas Jesus, os milagres que Ele fez, foi para que nós crêssemos que Ele é o Filho de Deus e, crendo nele, tivéssemos vida eterna. Você já tem a vida eterna. Seu nome já está escrito lá no livro da vida. Você já recebeu o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo em sua vida. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Não olhe para os meus pecados, Senhor, mas apaga-os. Perdoa-me, livra-me de todo esse peso que eu tenho carregado de culpa. Perdoa-me, dá-me a leveza da santidade, da pureza do Senhor. Dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença e ser inteiramente Teu. Toma minha vida em Tuas mãos. Faz de mim uma bênção para esta geração. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você entregue mesmo a sua vida ao Senhor, que você descanse nele, espere nele, porque o mais Ele vai fazer. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos
compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!